só reiterando, é porque eu acho isso é importante, porque senão cai sempre nesses temas, sempre nessas primeiras linhas, desses primeiros artigos acadêmicos ou das discussões que a gente vê de cidade inteligente por aí. Ah, só vai se falar de cidade inteligente porque o espaço urbano está aumentando. Não, existe uma questão também, uma discussão política por trás disso. Existe uma organização também, um direcionamento. Não é só porque as áreas urbanas aumentaram, não é só isso. Tem outras coisas, né, que impactam também nesse desenvolvimento, tudo bem? Agora vamos entrar em um momento um pouco polêmico, né, que é sobre cidades inteligentes no Brasil, e aí a gente vai analisar isso juntos, então calma, eu vou mostrar algumas ferramentas, algumas maneiras críticas para se olhar isso. Aí depois vocês vão conversar com seus colegas em Florianópolis e aí as pessoas vão discutir com vocês se Florianópolis é cidade inteligente ou não. Mas aí eu vou passar todo este conteúdo, essa ferramenta para vocês, tudo bom? Bom, então como analisar a cidade inteligente no Brasil? Eu começo mostrando. Nós temos um documento do governo federal feito pelo Ministério do Desenvolvimento, que é a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que é para ser um documento mãe e norteador para o desenvolvimento de cidades inteligentes no Brasil. O que tem alguns agravantes, isso também eu adquiri experiência porque eu fui professora visitante da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, e os meus alunos são servidores públicos e a maioria de pequeno e médio município. Porque isso, a gente discutia a carta brasileira, mas sempre vinha devolutiva. A carta, ok, ela existe, é um documento que oficializa, que consolida que existem cidades inteligentes no Brasil, mas ela não demonstra, ela não explica como isso vai ser aplicado. Então, esses são alguns impeditivos que tem que ter um pouco de cuidado para usar esse documento do governo federal. Ok, ele existe, ele mostra que no Brasil é possível ter cidades inteligentes, mas ele não explica como isso é feito. É como, né, um pouco que a gente discute em metodologia, as coisas elas têm que ser mais receitas do que apenas os ingredientes. Não adianta você mostrar os ingredientes se você não mostra a receita, porque se você tem um pacote de feijão, um pacote de arroz, o seu final podem ser várias receitas diferentes. Então, por isso que é tão importante mostrar esse passo a passo, ou pelo menos os primeiros direcionamentos, ainda mais em cidades de pequeno e médio município que estão muito longe das capitais e que eles se sentem, sim, afastados e distantes das discussões, principalmente direcionadas à inovação e tecnologia. Então, assim, o que eu estou mostrando para vocês, esse documento existe, mas ele tem que ter um pouco de cuidado no momento de ser utilizado, ok? E aí, ao longo da palestra, eu vou mostrar assim, tá, então já que ele não mostra, como que a gente pode aprender? Como que a gente pensa nesse passo a passo dessa aplicação da inteligência no espaço urbano? Outras questões aqui no Brasil. O city marketing e o uso dos rankings. As cidades brasileiras, daí depois eu vou abordar exatamente o que acontece no Rio de Janeiro e Curitiba. Elas utilizaram desse movimento de city marketing para fazerem o planejamento urbano como uma vitrine. Muito mais pensando em, olha, né, sendo mais explícito, Curitiba é o próprio exemplo disso. Curitiba era uma capital nos anos 90 de um estado rural também, que era o Paraná, só que eles queriam deslocar essa imagem. Então, eles bateram muito forte nessa propaganda de nós somos uma cidade inovadora, nós somos a cidade dos anos 2000, nós somos a cidade do futuro. E colocando sempre esse tema, olha, somos a cidade do futuro, somos a cidade do futuro. O futuro chegou, mas a Curitiba ainda não acompanhou esse futuro, mas com esse lema de cidade do futuro, cidade verde, cidade inovadora, eles conseguiram atrair muitos recursos, não só nacionais, como internacionais também. Então, isso que é o city marketing. Então, o Brasil pegou muito esse movimento, essa onda do city marketing para promover a sua gestão urbana. E aí, por isso, o uso dos rankings, ele é muito forte. Aí a gente pensa em vários rankings, né? Nós que moramos aqui em Florianópolis, nós sabemos muito bem. Quantas vezes a gente vê em algum momento durante o ano,
Ah, Florianópolis entrou em tal ranking, cidade inovadora, cidade inteligente, ISO, alguma coisa. E esses rankings também são uma ferramenta das empresas. Eu vou continuar explicando para vocês, depois voltem. Como esses rankings eles são utilizados, então, pela gestão para atrair mais investimentos e atrair novas empresas, atrair pessoas, assim, aí é sempre isso que tem que tomar um pouco de cuidado. Não é uma cidade inteligente, porque esses rankings, eles vão delimitar, é um determinado tipo de cidadão com um determinado perfil econômico para viver em determinado local da minha cidade, isso faz aí com que a especulação imobiliária aumente, que tudo fique muito mais caro, os serviços fiquem mais caros e, de fato, a cidade não se torna inteligente, ela se torna uma participante de um ranking, mas não que ela seja uma cidade inteligente. Aí, por exemplo, assim, tem um ranking muito grande, com mais de 140 indicadores, que é um ranking espanhol, que ele avalia cidades inteligentes pelo mundo. Mas, qual que é o problema desses rankings? Quando eles têm muitos indicadores, e a problemática dos indicadores é igual ao do nome. Um nome muito grande, ou ter muitos indicadores, ele não explica como aquela solução ela vai ser colocada em prática. O ranking espanhol, ele tem um dos itens, que é a quantidade de McDonald's que possui naquela cidade para avaliar a internacionalização daquele espaço. Mas, poxa, gente, tem tantos locais que aplicam soluções que são muito mais direcionadas à população, que de fato é muito mais inteligente do que aquele lugar ter um McDonald's ou não. E a gente sabe muito bem, ainda mais falando de Brasil, tem locais que não tem, né? Um McDonald's. E outra questão, a presença da rede do McDonald's não é só a internacionalização, mas ele aumenta também o valor dos imóveis em volta de um ponto do McDonald's. Então, esses rankings não estão avaliando se a cidade é inteligente. Ele está avaliando se é isso, se aquele determinado aquele cidadão com aquele perfil econômico, ele pode morar naqueles locais. Ele vai fazer propaganda daquele local para atrair esse tipo de cidadão. E aí, aquele momento, o cidadão não é um participante ali, ele se torna mais um consumidor daqueles serviços que são colocados na cidade. Então, é isso que tomem cuidado. Ok, tudo bem, existem esses rankings, mas é sempre... Florianópolis foi avaliada como cidade inteligente por esses rankings, que utilizam determinados indicadores, e esses indicadores bebem de determinadas fontes. É sempre olhar com um pé atrás, uma questão mais crítica, ok? Desculpe se eu estou colocando uma verdade para vocês, mas assim, não façam... tudo bem fazer uma publicação, poxa, que legal, moro em uma cidade que foi avaliada como cidade inteligente, mas não avaliem que é uma coisa tão boa, assim. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem esse perfil muito mais de marketing, tá? E pensando também, tá, mas o Brasil tem ou não tem cidades inteligentes? O Brasil tem cidades inteligentes, mas por que a gente vai sempre falar assim, tem cidade inteligente, mas em Barcelona alguma coisa, mas em Copenhague alguma coisa. É porque eu fico um pouco irritada, né? As pessoas me marcam muito quando sai, olha, uma solução lá na Europa. Mas não tem a ver com a nossa particularidade aqui no Brasil. E o que acontece é isso. Existem estágios diferentes de desenvolvimento de cidades inteligentes. Singapura está em um estágio mais avançado de maturidade, é uma primeira fase de cidade inteligente, mais focada em tecnologia. Dublin já é uma outra situação, é um outro momento de cidade inteligente, que é pensando em cidadão, então a gente não vai ver tanta solução tecnológica igual a gente vê em Singapura ou em outros países que tem aquele cenário muito futurístico. E o Brasil, a gente tem... eu vejo que nós estamos vivendo esses dois momentos. Pensando muito nessa aplicação de centros de operação ou pensando em soluções que aliam tecnologia e sustentabilidade no espaço urbano, mas muito por conta da pandemia também, foi visto que só a tecnologia pela tecnologia, ela não se sustenta a longo prazo. Então, no Brasil, começou a se olhar muito mais para essa participação do cidadão,
olhar como que isso pode acontecer, como que a gente pode trazer o cidadão para avaliar se aquela solução está tornando o espaço urbano dele de fato inteligente ou não, ok? Então é pensar, temos sim cidades inteligentes, mas temos estágios de maturidade, de aplicação diferentes no espaço urbano. Isso que eu estou discutindo aqui está na minha tese também, então se vocês quiserem ter acesso, está lá o PDF, vocês podem ver melhor essa parte dos estágios de desenvolvimento, né? Pensando nessa aplicação de cidades inteligentes. E aí eu queria trazer para vocês só o caso do Rio de Janeiro e de Curitiba, porque eles são os mais atraentes, né? Quando, tem sim cidade inteligente, e isso impacta também na nossa realidade aqui em Florianópolis. Sim, o Brasil tem cidade inteligente, que é o Rio de Janeiro e Curitiba, e muito por conta disso, o Rio de Janeiro primeiro, porque fez uma parceria com a IBM para ter o centro de operações lá, e Curitiba esse perfil de é a cidade inovadora, é a cidade que sempre está pensando, né, em inovação, em mobilidade principalmente. Mas o que acontece? As duas cidades, elas têm um perfil de gestão muito direcionadas às empresas, essa abordagem neoliberal. Então, o Rio de Janeiro, ele é cidade inteligente para algumas pessoas e para determinados bairros. Ele não é para toda a população que mora no Rio, muito por conta do prefeito Eduardo Paes, que ele tem esse direcionamento mais empresa, pensando mesmo em como que ele poderia se aproximar tanto da IBM quanto de outras empresas de tecnologia para trazer mais produtos, trazer essa divulgação do Rio de Janeiro. A gente bem sabe, né, que eles ganham muito em relação ao setor de turismo, então para fortalecer essa divulgação da cidade. E Curitiba também. Essa abordagem neoliberal direcionada à iniciativa privada, a mobilidade hoje, todo mundo fala, Curitiba é o primeiro lugar que usou no Brasil o modelo de BRT, porque o BRT não é uma criação de Curitiba, tá? Ele é de outro país, mas ele foi aplicado mais intensamente na gestão do Jaime Lerner. O BRT de Curitiba, a cidade cresceu e ele não acompanhou. O tamanho da malha do BRT, ele não acompanhou o crescimento de Curitiba. Então, por isso que toda vez que quem conhece, já teve oportunidade de ir para lá, Curitiba aparece no ranking de cidade inteligente, mas quando você está em Curitiba, você não sente que você está em uma cidade de fato inteligente, porque você vai ficar muito tempo no trânsito. Então, muito se deve por isso. E um dos complicadores é também disputas entre os partidos políticos do governo do estado e governo municipal, que impedem também que essas soluções inovadoras elas continuem, gestão após gestão, eleição após eleição. Então, por isso que acho que muitos de vocês, tudo bem, Rio de Janeiro e Curitiba apareceu em um ranking, em alguma lista como cidade inteligente, mas quando eu estou lá, eu não sinto que a cidade funciona, ou que eu me sinto pertencente a uma dita cidade inteligente. Então, porque tem esses entraves, tem todo esse cenário por trás aqui, né, de city marketing, mesmo da aplicação da Carta Brasileira, que são alguns empecilhos para que a gente tenha mais cidades inteligentes no Brasil. Tudo bem? Se você também quer aprender sobre a aplicação da inteligência artificial para o planejamento urbano, confira o meu curso Dominando a Inteligência Artificial para Cidades Inteligentes. O link para o curso está na descrição.